Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Acupuntura e Vida. Vamos falar um pouquinho de dor na acupuntura? Por que tanto se trabalha com dor? Por que a acupuntura é tão interessante para tratamento de dor? E realmente é, né? É um carro-chefe dos tratamentos de acupuntura. Agora, para que a gente possa pensar em trabalhar com dor, a gente tem que ver alguns conceitos, algumas teorias iniciais para poder começar a pensar esse assunto. Então, vem comigo, vamos passear um pouquinho pela dor na acupuntura. Então, gente, para a gente falar de dor na acupuntura, algumas considerações que a gente deve fazer estão aí, né? Qual é o horário que essa dor acontece, qual a região que essa dor está acontecendo, quais as características da dor, qual a cronicidade do evento, as alterações, tem alteração no local, não tem, qual é a frequência, e aí os agravantes e os atenuantes. Então, vamos passear um pouquinho por essa visão inicial para depois poder desenvolver um pouco melhor a parte do tratamento, a parte do diagnóstico em relação à dor. Então, gente, de forma geral, de forma assim, mais simples de dizer, para a medicina chinesa, toda dor é um bloqueio, uma falta de fluxo, uma inversão de qi. Então, tem alguma coisa impedindo a circulação correta ou do qi ou do sangue. Então a gente pode ter aí casos de deficiência, casos de bloqueio, casos de impedimento, casos de patógeno. E aí a ideia base é lembrar, né, da relação que eu tenho entre o qi e o sangue na medicina chinesa. Por quê? Temos que o Qi é Yang, uma substância vital Yang, enquanto que o sangue é uma substância vital Yin. Apesar disso, sabemos que um não consegue funcionar sem o outro dentro do corpo. O Qi, por ser Yang, não consegue sustentar, não consegue ficar preso no corpo. Ele depende do sangue para que seja o veículo de sua atuação. Da mesma forma, o sangue, ele é inerte, ele é parado, ele é imóvel. Costumo dizer, pega um pouco de sangue e joga no chão, ele vai continuar andando? Não vai. Por quê? Porque não tem mais tilt, desprendeu-se. Então, tem essa regra ou esse ditado, esse conceito genérico que o sangue é a mãe do Qi e o Qi é o comandante do sangue. Ou o sangue é a base material para que o Qi possa acontecer no corpo, enquanto que o Qi é o ditador, é o quem vai levar o sangue, dar características para o sangue poder fazer a função dele também. Então, é obrigatório que a gente perceba que eu posso ter uma relação entre Qi ou entre o sangue. E aí, quem está sendo o problema, da onde está vindo? Pode ser tanto de um quanto de outro. E aí, como determinar isso daí? E aí a gente volta para a questão do diagnóstico, onde sabemos que sempre existe uma origem que vai trazer aquela condição, aquela situação, aquele evento de dor. E aí essa dor ainda, esse problema apresentado, pode estar em uma relação de excesso ou em uma relação de deficiência. E aí é necessário que a gente faça o diagnóstico do que está acontecendo. É um excesso ou é uma deficiência? E de quem para estar gerando essa dor? Porque se eu penso somente a dor como um bloqueio, como uma falta de fluxo, eu posso pensar ali num tratamento simples de liberação desse fluxo, por exemplo, muito comum de utilizar F3 com IG4, O F3, a questão do Qi do fígado, da função do fígado, de harmonizar e regular o fluxo das substâncias, enquanto que o IG4 vem com uma propulsão, uma circulação do Qi. Então, é mais ou menos dizer que o F3, o fígado, abre a porta e o IG4, o intestino grosso, vem e empurra o Qi. Então, posso fazer só isso para aliviar o sintoma de dor? Claro, provavelmente vai funcionar. Mas se não é essa a origem, não é essa a raiz da situação, ele vai aliviar e logo depois vai voltar. Então é necessário fazer esse diagnóstico. E aí, como diagnosticar? Inicialmente, qual a origem dessa dor? Ela é uma dor que vem do interno? É uma dor que vem do externo? Se eu tenho um problema interno,
né? Temos aquela relação da cronicidade, temos aquela relação de um evento que vai gradativamente piorando. Enquanto que se eu tenho uma manifestação que é externa, é decorrente do externo, isso é mais abrupto, isso é mais agudo, isso vem muito latente. E aí, além disso, né, qual a característica dessa dor? Como ela se manifesta? Então, isso também vai me auxiliar a poder caracterizar ou diagnosticar da onde isso vem. E aí, por exemplo, né, trazendo esses conceitos pelo Maciossi, aquele livro de diagnóstico dele, nós temos, né, ele fala, ó, a dor pulsátil, a dor em distensão, aquela dor que começa em um lugar e vai até outro, né? Nós temos aí, ele fala, ó, é a ascensão do yang do fígado. E aí, gente, vamos relacionar um pouco melhor isso daí. Posso ter a relação da ascensão do yang do fígado? Claro, mas uma dor que pulsa, uma dor que lateja, ela tem esse envolvimento muito da representação do calor, né? O calor tenta dinamizar, expandir, crescer. Então ele fica tentando levantar, tentando sair daquele local. Por isso essa dor pulsátil, né? Ou até em distensão. Aí a relação da distensão a gente já pensa um pouco mais também em vento, às vezes em bloqueio desse fígado. Então sempre vai ser uma condição de ascensão do yang do fígado? Não, depende onde está acontecendo. Então, se eu tenho um trauma, bati, tive uma pancada, o local está latejando, é ascensão do yang do fígado? Claro que não, né? É uma manifestação de origem externa que no local está gerando calor e vento, e aí por isso essa manifestação de latejamento e de espalhamento, né? Ele tem essa característica por conta do patógeno associado. Da mesma forma, a dor fixa, aquela dor perfurante, aquela dor pontual, nós falamos, ó, tem relação, nós não, né? O Giovanni Maciossi fala lá no seu diagnóstico na medicina chinesa que, ó, essa dor fixa perfurante é decorrente de uma estase de sangue. E aí sempre vai ser uma estase de sangue a raiz desse problema? Claro que não. Posso ter frio, por exemplo. O frio tem essa característica de fechar, de aprofundar, de ser muito localizado. E aí tem uma relação, né? O frio gera a estase de sangue, gera o bloqueio, porque ele para a circulação. Agora, é sempre que eu tenho uma estase de sangue vai ser por causa do frio? Não. Sempre que eu tenho uma dor fixa e perfurante vai ser por estase de sangue? Pode ser, mas aí decorrente de quem? Né? Não adianta só eu liberar a estase se eu tenho frio, eu preciso aquecer. Da mesma forma, aquela dor interna na cabeça, aquela dor lá no cérebro, ele fala lá no livro de diagnóstico dele, é deficiência do rim. Vai ser sempre deficiência do rim? Claro que não. Você que estuda acupuntura já sabe, né? Nós temos ali a relação do fígado na cabeça, nós temos a relação do intestino grosso, do estômago, da bexiga. Então, onde está acontecendo, como está acontecendo, como é essa dor? Ah, é lá dentro da cabeça, mas ela é peso, ela é pesada. Ó, então aí eu já vou ter outra relação, aquela manifestação que a gente sabe, né? Parece umidade, aquele negócio pesado, denso que leva para baixo. Então, a característica da dor, eu diria que mais do que falar da síndrome, ela vai me comentar e ela vai indicar o tipo de patógeno que está associado no local. E aí, você sabe já, você já estudou, nós já falamos sobre isso. Essa dor está acontecendo por uma manifestação externa, por uma manifestação interna. Ela é decorrente de excesso ou ela é decorrente de deficiência. Por quê? Porque quando a gente fala de patógenos, tanto os patógenos externos quanto os patógenos internos são os mesmos, né? A umidade interna ou externa é umidade, o vento interno ou externo é vento. A diferença é como ele se manifesta. E aí, vocês já sabem, se não sabem, voltem nos vídeos que a gente debate isso daí. Segundo ponto para observar, né? Como posso ajudar a caracterizar, ajudar a diagnosticar essa dor? Onde está acontecendo? Qual é o local dessa manifestação? E aí,
Como podemos pensar isso, né? Lembra que os canais, a região da pele, o tecido, toda essa representação do externo possui uma relação com o interno. Então, ó, o canal que está sendo afetado é condizente ao canal do coração. Por exemplo, a dor da pessoa é na axila, lá dentro do sovaco. Ah, quem sai dali? Coração. Bom, só o coração pode promover isso, essa dor ali na axila? Não, né? A gente já sabe que tem outros órgãos que também podem se manifestar naquela região por conta da relação com o coração. Mas, sabendo diagnosticar e evidenciar, ó, esse trajeto onde está dolorido, esse trajeto onde eu tenho uma variação é pertencente a tal órgão, eu já posso ajudar a direcionar o diagnóstico e falar, ó, mas espera aí, por que eu estou vendo um bloqueio no coração se eu não tenho mais nenhuma manifestação de coração? E aí a gente vai começar a desenvolver o raciocínio, né? Quais as relações que tenho com o coração para que esse canal possa estar manifestando a dor sem que seja dele o problema. E aí, lembrem lá os pares acoplados, as relações do interno da fisiologia, né? Então, você quer entender um pouco mais sobre isso? Comenta aí, fala para mim e aí eu vou direcionar vídeos específicos. E aí você que é membro do canal sabe que tem material específico sobre isso, dá uma olhada lá. O que mais que a gente pode pensar sobre a dor? Gente, uma coisa muito interessante para pensar dor é qual o horário de manifestação. E aí eu vou trazer duas percepções: a grande circulação de Qi e a pequena circulação de Qi. Então, qual é a grande circulação de Qi? Primeiro, observe aqui, né, que nós temos todos os 12 órgãos representados e cada um desses órgãos tem a circulação de Qi dentro dele, dentro da fisiologia dele, a cada 2 horas. Então, por 2 horas, nós temos o Qi dentro do fígado. Por 2 horas, o Qi dentro do pulmão, dentro do intestino grosso, de uma forma mais ativa, de uma forma mais potente. Então, posso observar aquela dor que acontece no meu estômago às 7 horas da manhã, todo dia, a hora que eu acordo. Eu posso pensar ali, ó, a partir das 7 horas da manhã, esse Qi está presente no estômago. Por que que essa dor acontece só esse horário? Provavelmente eu tenho uma relação com o estômago. Ou até, ó, a partir das 5 horas da tarde eu começo a ficar numa ansiedade, mas numa irritação. Opa, peraí, 5 horas da tarde é o horário do rim? O que está acontecendo na manifestação do Qi do rim para que aconteça esse problema? Então, já conseguimos relacionar um pouco melhor o órgão com a manifestação. E aí uma outra percepção que é muito legal para diagnóstico. Percebam, gente, observe, eu vou trazer um exemplo aqui. Vocês já notaram que a gripe, o resfriado, durante o dia normalmente ela é um pouco melhor e durante a noite ela é um pouco pior? Curioso, né? Por que isso daí? E aí eu trago a relação com a pequena circulação de Qi, que é aquela circulação do defensivo e do nutritivo. Como ela funciona? A cada 12 horas, no período do dia e no período noturno. Então esse fracionamento que fiz ali, né, entre azul, yin, e o vermelho aqui, yang, mais ou menos, tá? A gente pode melhorar isso daqui e colocar das 6 às 6, né? A relação do nascente e o poente do sol, onde temos ou o sol, a manifestação do yang, ou à noite, a manifestação do yin. Então perceba você que tem aquela dor que de manhã, a hora que acorda, tá doendo, aí começa a mexer, começa a melhorar, começa a esquentar, e de repente você nem sente mais a dor. E aí começa a chegar a noite, começa a refrescar, essa dor volta. Provavelmente a sua dor vem de uma deficiência de Yang ou de um excesso de Yin. Por quê? Quando o Yang está presente ou a circulação do Qi é mais intensa no Yang, você tem uma melhora. Portanto, a hora que você dá potência para o Yang, ele alivia a sua condição. Então, vamos dizer assim, a gente rouba um pouco do Sol e aí tem o conforto.
Do mesmo jeito que se tenho esse agravamento durante o dia, também vou observar ou uma deficiência do Yin ou um excesso de Yang. Porque a hora que o Yang se apresenta na natureza, o meu corpo reage de acordo com. Então eu consigo notar se o meu problema ou o problema do meu paciente tem uma relação maior com o Yin ou com o Yang. E aí já posso determinar, ó, essa dor vem em decorrência da deficiência de Yang. Por isso que de dia ele se sente melhor e de noite piora. Então, eu preciso tonificar esse Yang ou eu preciso acalmar e dispersar esse Yin. Então, só olhando essas duas circulações, a grande circulação de Qi, que me mostra a circulação a cada 2 horas do Qi em um órgão específico, vai me indicar, ó, tem uma manifestação que acontece em determinado horário, isso é culpa de tal órgão. Ou se em uma parte do dia ou da noite. E aí, começo a observar essa relação da pequena circulação, que é em relação aí ao Yang, ou a força do Yang, que é durante o dia, e a força do Yin, que é durante a noite. E aí, só para complementar essa aula introdutória, os agravantes e atenuantes. Como assim agravante e atenuante? Ó, eu tenho dor a hora que eu levanto e começo a andar. Se eu estou em movimento, a dor piora. Ou se eu acalmo e sento para relaxar, a dor melhora. Ah não, ó, quando eu deito a dor é insuportável. Mas quando eu estou fazendo exercício, ela alivia. Né? E aí eu começo a observar essa mesma relação. Ó, quando eu manifesto mais o Yang, ele melhora. Portanto, eu tenho um envolvimento com o Yang ou tenho um envolvimento com o Yin. E aí, gente, por que eu falo ou e ou? Lembra? Na medicina chinesa, tudo pode ao mesmo tempo. Então, eu tenho que observar o que está acontecendo para realmente poder caracterizar. Ó, essa dor que quando você começa a se mexer, alivia, porque esse Yang está bloqueado. E aí, a hora que você dinamiza esse movimento do Yang, ele alivia. Ou não, ó, quando você se move, começa a doer mais, ou você se sente ainda pior, ainda mais cansado, porque o Yang está tão fraco que a hora que você cansa ele, usa ele mais, ele reclama e aí a sua dor piora. Então, observando essas relações de, ó, a hora que faço tal coisa melhora, a hora que faço tal coisa piora, eu já consigo também direcionar um pouco melhor o meu diagnóstico e aí entender como tratar essa dor. Então, veem que tem formas muito simples, muito tranquilas de a gente fazer e desenvolver o pensamento da dor na medicina chinesa. Então, é necessário, obrigatoriamente, que eu lembre do envolvimento tanto do Qi quanto do sangue. Porque se um ou outro tiver com problema e bloquear a circulação, ou impedir a circulação, ou não conseguir circular, a manifestação mais comum, mais rotineira, é a tal da dor. E aí, como essa dor se apresenta, vai me determinar, vai me indicar o tipo de patógeno, o tipo de manifestação, o local onde ela acontece, me direciona a fisiologia, me direciona ao canal. E a mesma coisa, os horários, a parcela do dia ou da noite, esses agravantes e atenuantes. Então, tudo isso vou utilizando como fundamento para que eu comece a pensar a dor, comece a pensar o diagnóstico e, portanto, o tratamento desse meu paciente, dessa pessoa, ou até pensar o meu caso, como eu posso aliviar o meu problema. Então, só uma pincelada inicial para a gente trazer os conceitos básicos e esse vídeo vai se alongar por mais algumas aulas. Espero que tenha trazido alguma percepção, alguma visão, alguma lembrança de falar, eu não lembrava desse conceito e isso pode te auxiliar no tratamento, pode te auxiliar no diagnóstico. Então, mais uma aulinha, mais um comentário assim simples, lembrar das bases, gente, lembre dos fundamentos para poder pensar a condição, pensar o diagnóstico, pensar o tratamento. E aí, nas próximas aulas vamos desenvolver alguns outros fatores, algumas outras ideias interessantes para trabalhar a dor. Tudo bem? Fiquem com Deus, até a próxima!